Bom, pessoal, dando sequência naquele vídeo que eu publiquei semana passada, que a gente aprendeu a utilizar o Live Trace, ou seja, trazer uma imagem desenhada e escaneada para dentro do Illustrator e transformar ela num vetor, foi o que a gente fez aqui. Vou dando sequência agora para a gente aprender a pegar esse vetor aqui e editar ele de modo a poder pintar. Para quem não assistiu o outro vídeo, a gente tem um canal no YouTube aqui, ó, youtube.com/c/ctg Salesiano. O vídeo está aqui, ó, vetorizando e colorindo no Adobe Illustrator. Tá? Esse vídeo aqui é a parte da vetorização, a parte da colorização vai ser agora que a gente vai ver. Então, o primeiro passo que você vai dar depois de ter vetorizado a imagem utilizando o Live Trace é expandir esse Live Trace aqui para poder trabalhar ele como um vetor editável, para poder pintar, para poder até mudar o desenho. Tá? Então, o primeiro passo é expandir. Tem esse botãozinho Expand aqui. Clicou no Expand, visualizar as bordas aqui. Clicou no Expand, ele vira um desenho normal. Eu posso agora colorizar esse desenho aqui. Tá? O que eu tenho que fazer para poder trabalhar ele? Claro que eu poderia selecionar utilizando as ferramentas de seleção de pedaços, né? Só que aí ia fazer um trabalho muito demorado e muito manual. Eu vou utilizar um recurso do Illustrator também, chamado Live Paint. O Live Paint ele cria um vetor que é editável, só que de uma maneira muito mais dinâmica, muito mais fácil de trabalhar, principalmente quando você tem um desenho complexo que nem esse. O primeiro passo é transformar isso daqui num objeto que pode ser editado com a ferramenta Live Paint. A ferramenta Live Paint é essa daqui, ó. Live Paint Bucket. Tá? É esse baldinho que fica aqui na barra de ferramentas. Esse aqui. Então eu peguei a ferramenta Live Paint Bucket, o objeto desenho está selecionado. O primeiro passo é dar um clique para transformar esse vetor num vetor que pode ser editado com o Live Paint. Cliquei, ele transformou. Aí você vê quando eu movo o mouse. Agora ele mostra uns contornos vermelhos. Eu vou ocultar esse contorno azul aqui para simplificar a visualização. Então, ó, quando eu passo o mouse, essas áreas que ficam marcadas em vermelho são as áreas que eu vou poder clicar, simplesmente clicar e pintar. Então, eu vou ter que primeiro, claro, escolher as cores que eu vou utilizar. Eu posso, para isso, tanto usar o painel Swatch, como eu posso usar o painel Color, configurando as cores. Eu vou usar o Swatch aqui para ficar mais simples, mais rápido para a gente aprender. Então, por exemplo, se eu quisesse pintar aqui o rosto dessa figura, eu escolhi a cor inicialmente, pegar essa corzinha, esse marronzinho aqui. Você vê que a área que aparece marcada aí em highlight, ou highlight em vermelho, essa área fechada é bastante clicar. Você sai clicando e ele sai pintando. Muito simples. Muito, muito simples. Clicou, ele pinta. Aí tem os detalhes da ferramenta. Por exemplo, vou pintar mais uns pedacinhos dessa mão aqui. Essas áreas que estão aí em branco. Sair clicando, ele vai pintando. Por exemplo, tem um detalhe aqui. Se eu quisesse alterar essas cores que eu já pintei com esse marrom, quisesse trocar todas por esse marrom um pouquinho mais escuro aqui, eu escolheria o marrom normal, como se fosse pintar, e em vez de dar um clique nessa área, eu posso dar 3 cliques rápidos. Ele vai escolher no desenho todas as áreas que foram pintadas com esse marrom e trocar pelo aquele que eu clicar. Então, 3 cliques. Com 3 cliques ele pinta rápido assim. Tá? Trocar por esse mais escuro. Em vez de dar um clique, eu tenho que dar 3 cliques. Não 2, 3. 2 não funciona, né? 3. 3 ele pega. Uma outra maneira de você também sair pintando mais áreas, por exemplo, eu quero pintar isso aqui, depois quero pintar esse daqui. Eu posso ir arrastando o mouse também. Vou escolher, por exemplo, essa cor aqui. Eu clico,
Arrasto o mouse para cá. Aí pegou o preto. Eu passei sobre a área preta aqui. Aqui não funcionaria nessa área, porque o preto aqui está sendo entendido também como uma área, né? Aqui, ó. Clico aqui. Arrastei para cá. Ele deixou duas áreas marcadas, né? Ele pinta as duas. Aqui, 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 né? É super simples, tá? Aí tem mais alguns detalhes do Live Paint com relação às áreas que ele fecha. Por exemplo, aqui eu não tenho um traço fechando essa área ou separando essa área dessa área de cá. Eu posso fazer isso manualmente ou eu posso configurar a ferramenta para fazer. Como é que eu configuro a ferramenta para fazer? O objeto Live Paint vai estar selecionado, né? Estou com a ferramenta de seleção normal, selecionei. Eu venho nesse botãozinho aqui, Gap Options, ou eu posso ir pelo menu também, Object, Live Paint, Gap Options. Você vê que ele está marcado aqui para fazer a detecção do gap por esse tamanho. Está marcado o preview. Eu posso usar uma detecção automática do próprio aplicativo, espaços pequenos. Olha lá. Ele já está entendendo que aqui é para ele fechar, porque eu determinei aqui que ele deve fechar quando os espaços forem pequenos. Então, por exemplo, dá OK. Quando eu pegar agora o Live Paint Bucket, a ferramenta do baldinho, né? Novamente escolhi aqui uma cor. Vou escolher para esse gato aí um tom cinza escuro. Cliquei aqui, ó, essas áreas ele está separando. Olha lá. É uma ferramenta muito prática, tá? Muito prática. Um outro detalhe bem interessante da utilização do Live Paint é você poder criar áreas. Por exemplo, se eu quisesse fazer com que essa área de cá tivesse uma sombra, fosse um pouco mais escura do que essa de cá, tá? Eu não tenho traço nenhum aqui. Então, como é que eu posso fazer? Eu vou ter que criar um traço que primeiro delimite a área que eu quero que seja diferente. Eu vou pegar aqui, soltar a seleção, o próprio Pencil Tool. Vou configurar o Pencil Tool aqui para fazer um traço visível, traço preto, e vou fazer aqui a área onde eu quero que apareça uma sombra. Eu tenho esse traço. Esse traço, evidentemente, ainda não tem nada a ver com aquele objeto Live Paint ali. Esse aqui é um traço, isso aqui é outra coisa. Tá? Mas eu posso juntar esses dois elementos em um só. Então, eu seleciono o traço, pressiono Shift, seleciono o objeto Live Paint e venho aqui clicar nesse botão Merge Live Paint. Quando eu uso o Merge Live Paint, o Live Paint e esse traço que eu desenhei vão se transformar num objeto só. Ou seja, esse objeto vai ser incluído no Live Paint. Cliquei. Isso aqui já está sendo entendido como uma área separada. Eu já posso fechar isso aqui. E esse contorno aqui não precisa ficar visível. Não é obrigatório que ele fique visível. Eu posso selecionar ele com a ferramenta Group Selection. Vou voltar a visualizar as bordas aqui, senão a gente não vai entender. Seleciono ele com a ferramenta Group Selection e deixo ele transparente. Mesmo que ele esteja transparente, quando eu pegar o Live Paint Bucket, aquela área vai ser entendida como uma área independente. Eu posso escolher uma cor, por exemplo, um pouco mais escura, se quiser. Escurecer aqui um pouquinho. E pintar. Eu posso sair fazendo isso aí indefinidamente. Então é o que eu faço, retomando. Eu faço um traço com o qual eu queira delimitar uma área. Eu posso deixar ele inclusive assim transparente como ele está aqui. Seleciono o traço, pressiono Shift, seleciono o objeto Live Paint e clico no botãozinho Merge. Juntei,
Os dois já são uma coisa só. Olha lá, está separadinha aqui a área. Só escolher a cor que eu quero e fazer. Você vê que a gente partiu de uma imagem, que era essa daqui, né? Deixa eu desgrudar aqui. A gente tinha esse bitmap aqui. Isso aqui é a imagem original. Um bitmap mesmo. Que tem lá a sua limitação com o bitmap, eles têm os pixels, né? A gente usou o Live Trace para fazer o vetor, então a gente saiu desse bitmap. Deu esse resultado aqui que é vetorial, só que aqui a gente ainda não pode pintar porque ele não está expandido, ele não virou um traço normal. Selecionando ele, a gente clicou no botão Expand e chegou nesse resultado aqui. Depois de expandido, a gente só precisou dele selecionado, pegar a ferramenta Live Paint Bucket e simplesmente clicar. Cliquei, ele vira um Live Paint, eu posso sair pintando ele do jeito que eu quero. Tá? Então, primeiro o Live Trace, depois o Live Paint e praticar bastante para conseguir resultados cada vez melhores. Valeu?